Olá, bom dia. Meu nome é Natália Masson e estamos juntos aqui no Saber Direito no curso Omissões Inconstitucionais. Este é o nosso terceiro encontro, é intitulado Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Se você vem acompanhando o programa e já assistiu os nossos dois últimos encontros, sabe que estamos discutindo um dos temas mais fascinantes, mas também tormentosos, da teoria da dogmática constitucional. Então, veja, no encontro da aula passada, iniciamos o estudo do mandado de injunção. Afinal de contas, na aula passada, apresentei para você, justamente, as duas ações tendentes a combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais, combater o vício omissivo. No direito brasileiro, existem duas ações tendentes a combater o vício omissivo, o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essas duas ações são ações distintas, mas possuidoras da mesma finalidade. Ambas visam permitir uma concretização do texto constitucional. Iniciamos o estudo na aula passada do mandado de injunção. Apresentei para você o dispositivo constitucional que trata dessa ação. Artigo 5º, inciso 71 do texto constitucional. Ao fazermos a leitura do artigo 5º, inciso 71, você deve ter percebido que a Constituição tratou o mandado de injunção de um modo um tanto quanto genérico. E aí, nesse sentido, esta ação, o mandado de injunção, carece também de uma regulamentação. Mas veja, faria porventura sentido utilizarmos o mandado de injunção para exigir a regulamentação do próprio mandado de injunção? Aí não. E aí o Supremo Tribunal Federal, logo que foi chamado a enfrentar esta questão sobre necessidade de regulamentarmos ou não o mandado de injunção, se opôs à necessidade da regulamentação e permitiu que o instrumento já fosse, desde já, aplicado, utilizado. E aí, nesse sentido, vimos, ao final da aula passada, que isto trouxe certa perplexidade, hesitação e insegurança na aplicação do Instituto. Afinal de contas, como poderíamos nos valer do mandado de injunção se era uma ação que carecia de procedimento? Então, veja, se você quiser assistir a nossa aula passada, revê-la, entre no site do curso www.tvjustiça.jus.br e siga aqui comigo agora acompanhando. Por quê? Neste terceiro encontro, tenho aqui a pretensão de solucionar com vocês o grande problema envolvendo o mandado de injunção, a questão dos efeitos. Ora, se quem entra com a ação se baseia na ausência de uma norma regulamentadora que impede que o indivíduo exerça direitos constitucionais, liberdades constitucionais ou outras prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania, é porque o indivíduo, ao ingressar com a ação, deseja que o judiciário solucione seu problema. Pois bem, gostaria então que o judiciário solucionasse essa questão, mas a Constituição foi extremamente tímida ao estabelecer efeitos para o mandado de injunção. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal passou praticamente 18 anos firme numa decisão. Qual? Uma decisão que respeitava uma cláusula que nos é muito cara. Que cláusula é essa? A cláusula prevista no artigo 2º do texto constitucional, referente à separação entre os poderes. Veja, se você abrir o seu artigo 2º do texto constitucional, lá você identifica que são poderes independentes e harmônicos entre si, o judiciário, o legislativo e o executivo. E, portanto, se são independentes e harmônicos entre si, há que haver uma separação de funções. A cada poder eu correspondo uma função que será exercida de modo típico e outras duas funções que serão exercidas de modo atípico. Deste modo, há que haver respeito a essa separação e essa distinção entre os poderes. E aí, o judiciário, no julgamento do mandado de injunção, não se sentia à vontade para alargar um tanto quanto sua decisão, dando eficácia ao instrumento. Por isso, reparem, o mandado de injunção, durante praticamente 18 anos, permaneceu uma ação quase que inútil, sem efeitos concretos, não permitindo que, por meio desta ação, a existência, ou pelo menos o exercício de direitos, fosse viabilizado. E aí, nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal precisou rever a sua jurisprudência para conferir efeitos ao mandado de injunção. Mas veja, convido vocês, desde já, que assistem esse programa em casa para que acompanhem a nossa aula de número 4, que será ministrada amanhã, justamente para que você possa entender um pouco mais qual foi essa virada paradigmática que deu efeitos ao mandado de injunção. Porque o tema da nossa aula de hoje, antes de enfrentarmos essas novas perspectivas de julgamento, é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, repare, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é agora o assunto da nossa aula. Primeiro, uma pergunta que se faz necessária. Existe, tão somente, a possibilidade de uma ação
afrontar o texto constitucional, ou também um não fazer, um não agir, um comportamento negativo é capaz de desafiar o texto da Constituição? Eu trago essa pergunta, então, aqui para o estúdio e peço aos meus alunos que reflitam sobre esse tema. Perceba, vem aqui para o bloco 1 de alunos. Existe a possibilidade de um não fazer, um não atuar, também violar a Constituição? Ou, por outro lado, só uma ação, só um comportamento positivo, só a edição de uma norma que, materialmente ou frontalmente ou formalmente, atinge esse texto, é um comportamento que pode ser tratado como um comportamento inconstitucional. Então, veja, minha pergunta para vocês é a seguinte: só existe inconstitucionalidade por ação? Vamos lá? Não. Não. Também por omissão também. Também por omissão. E quando é que eu teria uma inconstitucionalidade por omissão? Quando se tem que fazer alguma coisa que a Constituição determina e não se faz. Sim, perfeito. Olha a assertiva que o aluno utilizou para demonstrar a existência de uma inconstitucionalidade por omissão. Quando a Constituição determina um comportamento e este comportamento não é cumprido, quando a Constituição exige que algo seja feito e este algo não é feito, veja, quando a Constituição exige que uma norma seja editada e esta norma não é produzida. E aí, nesse sentido, eu tenho que concordar com o aluno do grupo 1. É claro que pode haver também uma inconstitucionalidade por omissão, mas veja, uma informação importante para você. A nossa Constituição de 88 foi a primeira Constituição a identificar essa possibilidade aqui no direito brasileiro. Antes de 88, para nós, comportamento inconstitucional era aquele comportamento positivo, aquele comportamento criado mediante uma ação. Ao se fazer algo, podia-se violar o texto da Constituição. Por outro lado, conforme a resposta que o nosso aluno nos deu aqui no estúdio, é sabido que desde 1988 considera-se tão gravoso quanto a ação um comportamento omissivo. Afinal de contas, quando a Constituição determina que algo seja feito e este algo não é produzido, quando a Constituição exige uma regulamentação e essa regulamentação não é feita, nestes casos, sem dúvida, nós temos aqui um problema. Tudo bem? Então, nestes casos, precisaríamos considerar esse comportamento como inadequado, como violador do texto constitucional. Agora, para enfrentarmos de modo adequado e articularmos bem essa ideia envolvendo a ADI por omissão, é importantíssimo que, inicialmente, possamos discutir as raízes do controle de constitucionalidade. Então, convido vocês, aqui nesse nosso terceiro encontro, a refletirmos juntos um pouco sobre o controle de constitucionalidade, primeiro de modo genérico, depois aplicado no Brasil, para que, então, possamos identificar a importância desta ação no nosso ordenamento. Então, primeira coisa, é imprescindível que fixemos 3 premissas para darmos sustentação teórica ao controle de constitucionalidade. Num primeiro momento, é importantíssimo que sejamos capazes de identificar como a nossa Constituição se classifica no que tange à estabilidade da mesma. Quanto à estabilidade, as normas constitucionais podem ser classificadas de 4 modos distintos. Nós temos constituições imutáveis, constituições rígidas, constituições semi-rígidas e constituições flexíveis. Veja, portanto, que quanto ao critério da estabilidade, as constituições se classificam de modos diferentes, de modos distintos. Bom, e qual é esse critério? Para que serve classificarmos a Constituição quanto à imutabilidade? Justamente, esse critério é utilizado para sabermos se a Constituição pode ou não ser alterada. E, em podendo ser alterada, qual será o procedimento utilizado? Veja bem, se a Constituição é imutável, é uma Constituição que não admite reforma de seu texto. É uma Constituição, portanto, que funciona quase como um convite ao recurso fatal das revoluções. Afinal de contas, todas as Constituições, mesmo sendo a lei das leis, não passam de uma lei. E como lei que são estáticas, enquanto a sociedade é absolutamente dinâmica. Ora, toda Constituição tem uma pretensão, toda Constituição tem a pretensão de regular adequadamente a sociedade que ela pretende normatizar. Se a sociedade é mutante, extremamente dinâmica, como fazer para que este texto estático possa se adequar às mudanças fáticas? Portanto, permitimos que haja mudança ou reforma ou pequenos ajustes neste texto, justamente para que ele se compatibilize com a realidade. Uma Constituição que possa ser considerada imutável é uma Constituição que não admite tais alterações. Se a Constituição não admite tais alterações, ela acaba sendo, na realidade, um convite para que façamos revolução, para que, ante o processo de obsolescência deste documento, possamos apresentar um novo. Afinal de contas, justamente tendo em vista esta realidade, da necessidade de apresentarmos um novo texto e não fazermos reforma do anterior, é que as Constituições imutáveis estão hoje completamente em desuso.
Bom, a Constituição imutável não admite reforma, mas temos ainda outros 3 tipos de Constituição quanto à estabilidade que admitem reforma. Temos Constituições do tipo rígida, flexível e semirrígida. O que são as Constituições flexíveis? O outro oposto desse critério classificatório relativo à estabilidade. Constituição flexível admite-se mudanças de... Tudo bem, mas como será feita essa mudança? Se a Constituição é flexível, veja bem, a mudança será feita seguindo os mesmos moldes, o mesmo procedimento estabelecido para a alteração da legislação infraconstitucional. Então, do mesmo modo, segundo o qual eu elaboro uma lei ordinária, eu elaborarei uma emenda constitucional. Então, constituições flexíveis, na realidade, acabam alterando aqui um pouco a estabilidade do nosso texto, já que permitem mudanças muito ocasionais. Bom, numa outra seara, ainda permitindo as mudanças, mas agora, seguindo um procedimento mais complexo, nós temos as constituições rígidas. Constituição rígida, portanto, é aquela que admite a alteração em seu texto. No entanto, tal alteração se submete a um procedimento muito mais dificultoso, se submete a um procedimento muito mais complexo, muito mais solene do que aquele previsto para a elaboração da normativa infraconstitucional. Tudo bem? E, finalmente, as últimas